Boa tarde, meu nome é Eric Freire Sampaio, sou graduando da Engenharia de Petróleo e gostaria de dar boas-vindas a todos. Gostaria de apresentar a revisão sistemática de literatura sobre o avanço da exploração do folheiro, xisto, no Brasil e no mundo, com a ajuda do orientador Felipe Xavier Feitosa. Primeiramente, eu gostaria de diferenciar o que é folheiro do que é xisto. Na literatura, é muito comum ver o nome xisto utilizado erroneamente. Primeiramente, o xisto é uma rocha metamórfica, quando o folheiro é uma rocha sedimentar. Isso explica a razão do xisto não poder produzir petróleo, já que óleos sempre são gerados de pedras de rochas sedimentares, como é o caso do folheiro. Para facilitar o entendimento do porquê dessa confusão, vamos levar isso para o inglês. Traduzindo para o inglês, xisto é essa rocha bem aqui, que ela é uma rocha metamórfica, com grande diferença do shale, que é o folheiro, que é uma rocha sedimentar. Então, o erro de tradução é devido à similaridade dos dois nomes em inglês. Embora o shale, que seja folheiro, seja uma rocha sedimentar, rica em matéria orgânica, e o xisto, que é o schist, ele é uma rocha que sofreu mais metamorfismo. Esse metamorfismo ocorre em profundidade abaixo de 5 km, onde a pressão é cerca de 1.500 vezes maior. E, a fim de reforçar, o metamorfismo é o conjunto de processos que envolve transformações sofridas pelas rochas quando são submetidas a calor e temperatura e pressão por um longo período de tempo. Então você deve se imaginar de onde vem essa matéria orgânica do folheiro. Por que ela é tão importante? Bem, ela vem dos dinossauros, correto? Errado. Ela vem das folhas que caíram em pântanos ou águas rasas, que acabaram se misturando com a lama para formar agelito, também chamado de mudstone. Esse processo ele se repete por muitos anos, geralmente milhões de anos, e camadas se sobrepõem, ou seja, uma camada de folhas com toda sua matéria orgânica é sobreposta por outra camada que vem pouco tempo depois. E esse processo vai sempre se repetindo, causando maior pressão e temperatura. Por falar nisso, os combustíveis fósseis se dividem em três, que são carvão, petróleo e gás natural. E eles se diferenciam justamente pela temperatura que ocorrem e a profundidade que são encontrados. É de conceito geral que maior, quanto mais profundo, maior a temperatura. Ou seja, o carvão é encontrado a profundidades menores que sofrem uma temperatura menor. Ou seja, ele não foi tão aquecido como o petróleo ou o óleo, foi condensado a ponto de se quebrar as moléculas para formar líquido. Se esse processo continuar, ou seja, se a pressão for mais alta devido a profundidade maior, ele vai ser transformado em gás natural. E isso pode ser visto pela figura ao lado. Mas qual a diferença do óleo do folheiro e do gás do folheiro para o óleo e gás natural? A única diferença que ocorre é porque o folheiro ele é formado do argilito e algumas sujeiras, como no caso o quartzo, o carbonato de sódio, o carbonato de cálcio e a argila. Devido a essas sujeiras, entre aspas, o folheiro se torna impermeável devido à argila e ao carbonato de cálcio. Devido a isso, nós não podemos retirar o óleo e o gás que estão presentes nele, como nas rochas que só contêm argilito. Portanto, o folheiro é uma rocha mais densa, com menor porosidade e com uma permeabilidade bastante menor. Na imagem nós temos aqui um folheiro negro, e nós podemos ver as intrusões que tem na rocha. É uma rocha muito quebradiça e tem alto teor de carbono. Devido à sua permeabilidade ser muito baixa, ele não forma bolsões de gás ou líquido, como os reservatórios convencionais possuem isso. Isso acontece devido à sua baixíssima permeabilidade. Então, no fim de diferenciar, vamos imaginar a areia da praia. Quando você está na praia e tem areia,
você passa pela praia, você observa que quando a onda do mar bate na areia, a areia imediatamente se torna a areia imediatamente absorve essa água e quando a onda se vai, ela libera essa água de maneira muito fácil e muito rápida. Isso acontece porque a areia da praia é exatamente igual ao argilito. O argilito é um pouco mais comprimido e mais sólido que a gente espécie. No caso do folhelho, é como se você comparasse a areia do mar com asfalto, porque devido à sua baixa permeabilidade. Então você consegue imaginar dessa maneira que o fluxo de líquidos e o fluxo de fluidos em um folheiro é muito menor do que o reservatório convencional. Então, para isso, a gente tem que imaginar, se eu quero retirar petróleo, óleo e gás do folheiro, como eu devo retirar de lá? Então, nós temos dois principais métodos de se retirar folheiro. Um é a perfuração horizontal, onde temos uma perfuração feita verticalmente e quando ela chega na região do folheiro, ela sofre uma inclinação e começa a fazer fraturas nela. Essas fraturas servem para aumentar a permeabilidade da rocha, que são feitas por meio de canhoneiros. Então, o propante, que é nada mais que água, areia e alguns aditivos, são misturados e são fortemente pressurizados nesse cano, fazendo assim que a fratura se propague e aumente a permeabilidade. Você pode ver nessa figura que é muito próximo à região do folheiro com água, com lençol freático. Entretanto, não se deixe enganar, porque, na verdade, a distância entre o folheiro e o lençol freático é de mais de 3 km. Então, os problemas que são relacionados à comunicação do folheiro com o lençol freático são bastante baixos, mas isso a gente vai ver mais na frente. Outra maneira de se retirar óleo e gás do folheiro é utilizar o processo brasileiro e usado mundialmente, chamado Petrosix. Esse processo significa a retirada de óleo de folheiro e, diferentemente do tratamento hidráulico, ele utiliza pouca água durante a sua operação. Como é que ele funciona? Ele é macerado, o folheiro é retirado e é macerado em pequenas rochas de até 15 centímetros e são aquecidas. De acordo com o aquecimento, o gás é separado da rocha, assim como seu líquido. Assim como seu líquido. Então, é separado o gás, que é utilizado como combustível, o líquido, que vai para refinarias, e o sólido, que vai para diversos produtos de termoquímica, diversos produtos de petroquímica. Então, já que o petróleo é tão bom, ele deve ser bem raro, concorda? Na verdade, não, porque o folheto é encontrado em praticamente todo mundo. Nessa imagem a gente tem alguns países, praticamente a totalidade da América, boa parte da Europa e praticamente metade da Oceania, entre outros. E nisso a gente pode ver que a região branca são onde temos dados. E nesses dados tem as regiões vermelho, que são as regiões com potencial confirmado de petróleo, confirmado de folheto. E as em amarelo são as formações que sabemos que existem, mas não sabemos seu potencial ainda. Além dessas, há muitas outras que não são sequer colocadas na imagem, o que demonstra que o potencial do folhelho ele é grande e não apenas localmente, em si mundialmente. Mas falando em termos de energia, o que é que o folhelho pode o que o folhelho pode nos proporcionar? Uma pilha tem energia de 1 watt-hora, ou seja, ela pode fornecer 1 joule de potência, 1 watt de potência durante 1 hora. A lanterna do celular geralmente tem 5 watt-hora. É bastante mais forte e, assim como a pilha, funciona eletronicamente. Entretanto, quando a gente passa a transporte, que é a principal maneira de gasto de energia, a principal maneira que nós utilizamos energia ultimamente,
nós temos que esse valor é muito baixo. Então vamos saltar para a gasolina. A gasolina, um galão de gasolina, que são aproximadamente 4 litros, possui energia de 33 kWh, ou seja, é cerca de 1000 vezes maior do que a energia do celular. Ou seja, se o seu celular fosse movido a gasolina, ao invés de eletronicamente, você poderia manter a luz do celular ligada por mais de 9 meses, gastando menos de 4 litros de gasolina. Então, é por isso que a gasolina é tão utilizada no transporte, porque gasolina é uma energia incrivelmente concentrada. Entretanto, há um outro combustível que é ainda melhor que a gasolina, com maior valor energético. E esse combustível é o gás. O gás ele tem 30% mais poder calorífico que a gasolina. E a maneira ele pode ser encontrado, obviamente, de maneiras naturais, convencionais, assim como nós podemos encontrar da maneira do gás de folheiro, que é o objetivo desse trabalho. Então, em fim de comparação, a gente tem que a emissão de CO2 por megawatt-hora em quilogramas para a queima de carvão é mais que o dobro da queima de gás de folheiro. E além disso, a usina de energia movida a gás custa metade do que uma usina de carvão produz. Ou seja, você tem o dobro da eficiência por metade da emissão de gás. Você tem o dobro da economia por metade da emissão de gás, ou seja, um quádruplo. Só que tem um problema, você só pode utilizar gás se você tiver gás. Então vamos ter uma ideia do consumo por fonte de energia dos Estados Unidos, que é o meu consumo de energia. Pode-se ver que, embora o carvão a gente pense que não é utilizado nos dias de hoje, na verdade ele é bastante utilizado. Por exemplo, nos Estados Unidos ele está praticamente tratado com a gasolina, com aproximadamente empatado com a gasolina. Entretanto, o gás tem quase o dobro da aplicação no próprio Estados Unidos. Trazendo para o Brasil, vai ter uma pequena mudança, porque a energia eólica vai aumentar um pouco, a hidrelétrica vai aumentar bastante e a nuclear vai diminuir bastante. Mas praticamente nós usamos carvão. Ou seja, embora nós no Brasil não utilizamos muito carvão, há outros países que utilizam e há uma emissão muito maior de gás causadores de efeito estufa como CO2. E por isso utilizar folheiro em vez de carvão seria uma enorme melhoria para o meio ambiente. Mas, falando de energia, quanto energia o Brasil consome? Por exemplo, em média, o brasileiro consome 1,3 kWh por dia quando está na sua casa. Como nós temos 190 milhões de brasileiros utilizando isso entre 365 dias no ano, nós obtemos que o brasileiro consome 475 gigawatts por ano, hora por ano. Mas, colocando termos físicos, o que isso representa? Representa que, para suprir essa demanda, nós precisaríamos da energia de Itaipu 5 vezes. A usina de Itaipu é a segunda maior do mundo e, por vezes, é a maior, perdendo apenas para a usina de Três Gargantas, na China. E, por muitas vezes, ela ultrapassou a geração de energia da Três Gargantas, na China. Então, como pode-se ver, é um gasto muito grande de energia que podia ser suprimido por meio de outras fontes. Mas pensando em energia ainda, quanto você acha que os Estados Unidos deveriam apenas construir reserva de folheiro? Como é visto, os Estados Unidos é o maior produtor de folheiro no mundo, tanto por conta da sua tecnologia, que é bastante avançada nesse quesito, quanto naturalmente devido a essa formação. Então, os Estados Unidos o maior consumidor de energia do planeta, passaria 150 anos sem importar uma única gota de nenhum outro país, utilizando apenas a reserva de folha do seu país. Ou seja, isso é um enorme potencial econômico e também um grande potencial energético. Mas você deve pensar, se deve ser algum processo bastante invasivo e que deve consumir bastante recursos, certo? Nem tanto. Porque vou mostrar para vocês agora como funciona a
como funciona a localização de um dos postos de gás folheiro que fica na China e quero que você veja quão enorme ela é. É isso. É uma árvore de Natal de menos de 2 metros, com a área de cerca de 1 metro quadrado. E como você pode ver lá atrás, ela tem plantações. E ao redor tem até vegetação bem comum, uma vegetação normal. Ou seja, após o todo o processo de identificação e o processo de instalação da coluna do petróleo, do folheiro, nós podemos ver que após isso tudo a gente tem bem menos aditivo usuário bem menor. Eita, tá ali bonito. Então, a tecnologia dessa não deve ter muitos problemas, correto? Já que ela pega pouca área, já que ela dá muita energia e ela dá muito retorno, deve ser uma energia perfeita, certo? Errado. Porque um dos maiores problemas da tratamento hidráulico é porque as reservas de folhelho elas se encontram acima de mananciais de água, geralmente aquíferos. Como você pode ver, é praticamente similar as localizações entre um e outro. Ou seja, a possibilidade de correr contaminação. E isso é o principal problema que o folhelho enfrenta no Brasil e no mundo, o meio de perder manancial de água. Para prosseguir, eu preciso que vocês se lembrem de alguns conceitos importantes. Primeiro, a porosidade. Porosidade e a permeabilidade, elas regem a migração e o sincronismo. O tamanho dos poros e o grau de cimentação da rocha vão permitir a ocorrência ou não de dessas rochas. Se a rocha for pouco porosa, vai ter pouco material dentro dela para que possa ser aproveitado. Formações. Diferentemente das reservas convencionais de petróleo e gás, que se concentram em poucos países, as reservas de folheiro estão espalhadas por todo o mundo, onde as maiores concentrações ficam no Brasil, Estados Unidos e na China. Nessa imagem a gente pode ver várias formações que existem no único país, no caso dos Estados Unidos, e como elas são bastante extensas. Depois temos o período geológico. Ao longo dos milênios, a Terra passou por diversas transformações e que gerou diversas modificações do material orgânico na qual ela é feita. Essas ações ocorreram durante a formação do folheiro e acabaram modificando as propriedades. TOC. TOC é o teor de carbono orgânico, que é a quantidade de carbono encontrada em suas formações geológicas no solo ou em rochas. É um indicativo da quantidade de matéria orgânica no folheiro, ou seja, quanto mais TCC, mais óleo e mais gás. Espessura. Quanto mais espesso o folheiro, mais pode ser extraído e assim maior o retorno financeiro. Entretanto, a sua espessura pode variar de poucos milímetros a vários metros, dependendo de sua localização. Então, com essas informações em mente, vamos à metodologia do trabalho. A ideia inicial foi relacionar essas 5 propriedades e ver o efeito que uma tinha em relação à outra. Então, por isso eu utilizei a revisão sistemática de literatura a fim de se refinar a busca. Então, com meio do folheiro, eu escolhi a área, que é a ciência da terra, química e engenharia. O ano, entre 2014 e 2017, porque 4 anos é um intervalo de tempo bastante bom, utilizado por, assim, os artigos que eu utilizei não estavam tão defasados, estão até atuais. A língua inglês, porque a maioria dos artigos são nessa língua, por ser a língua universal científica, e português, porque é mais fácil de achar artigos em relação ao Brasil. Entretanto, há pouquíssimo trabalho na área, e esse foi o principal motivo de eu fazer esse trabalho. Base de dados é a biblioteca onde eu achei esses documentos. No caso, eu escolhi a biblioteca Scopus, que me direcionou para ScienceDirect, para Elsevier e para The Gritter. O tipo de documento utilizado foi o artigo, por conta de sua linguagem científica e mais direta, por meio de dados confiáveis. E
Em relação ao título, eu utilizei diversos títulos ligados à área de folheiro. Então, passando para a parte das correlações, nós temos a relação TLC e espessura. A nossa mente diz que quanto mais material, menos TLC. Por que isso acontece? Embora na literatura não tenha nenhuma correlação espessura TLC, porque já que o TLC é a proporção da rocha, a matéria orgânica que está contida ela é constante a cada camada da rocha. Devido a isso, quanto maior a rocha, mais ela vai estar dispersa. Ou seja, quanto maior a rocha, quanto mais espessa a rocha, menor o TOC. Isso pode ser claramente visto pela linha do gráfico de tendência. Entretanto, essa linha não se ajusta aos pontos perfeitamente, como pode ver, como o R2 é baixíssimo. Ela não se ajusta direito aos pontos devido ao fato do TLC ser uma correlação que varia dentro da própria rocha. Por falar em variar na própria rocha, o TLC pode variar bastante até mesmo dentro da mesma formação. Se pegarmos o TLC na China, nós podemos observar que varia entre 0, praticamente 0, e 20% TLC, que são os valores máximos na literatura para folheiros normais. Com isso, a gente consegue ver que mesmo na mesma formação, onde diversos atores tiveram os mesmos resultados, obtivemos valores bastante diferentes de TLC, o que mostra que o TLC pode variar bastante com a rocha, com a formação. E o mais importante é a porosidade versus TLC. É uma correlação insignificante, já que seu R2 é bastante baixo. Por quê? Isso ocorre porque os dados do TLC estão muito dispersos para se obter uma correlação confiável entre a porosidade e o TLC. E segundo, que é mostrado na literatura que poucos poros orgânicos são visíveis utilizando os métodos tradicionais. Por conta disso, o gás de folheiro, que é mais facilmente encontrado dentro de poros orgânicos que inorgânicos, vai demonstrar essa correlação diretamente proporcional entre TLC e porosidade. Em suma, quanto mais poroso, quanto mais poros orgânicos, mais vai ter TLC. E devido a isso, maior quantidade de carbono e maior preço de venda. Então, para concluir, nesse trabalho, nessa apresentação, a gente descobriu que a escassez de petróleo vai impulsionar o desenvolvimento folheiro ao longo dos anos e que esse folheiro pode ser aproveitado tanto pelo seu gás quanto pela rocha através de petroceques. O gigantesco potencial energético de alto que o folheiro tem gigantesco potencial energético e de alto retorno financeiro, até mesmo ambiental. E mesmo com um grande volume de dados e informações, é difícil estabelecer uma conexão entre as propriedades a respeito do folheiro, devido a seus dados serem muito escassos e devido a seus dados serem muito dispersos. E, além disso, o desenvolvimento do folheiro e do seu gás vem se desenvolvendo aos poucos e apresenta uma potencial de geração de energia. Essas foram as fontes que eu utilizei e muito obrigado.